doenças da modernidade. Se você já acompanhou, você pôde entender um pouco melhor sobre estresse, sobre ansiedade e agora nós vamos abordar o tema angústia. Mas de alguma forma existe aí uma sequência lógica em termos de processos de adoecimento. Nós estamos falando de componentes que são naturais da nossa humanidade. O estresse é um componente biológico e psicológico natural da nossa essência humana. A ansiedade é um componente emocional natural da nossa essência humana, assim como a angústia é um componente natural da nossa essência humana. O ser humano ele é por origem um ser de angústia. Entretanto, quando nós estamos falando desses termos dentro da patologia ou do adoecimento, nós estamos falando num progresso desse adoecimento. Ou seja, uma pessoa que vive um estresse patológico, que não dá conta de controlar o seu estresse, naturalmente ele vai aumentar os seus níveis de ansiedade. Podendo chegar, por exemplo, a uma ansiedade generalizada diante da vida e do mundo. E isso pode descarregar trazendo para o organismo, para o próprio corpo, doenças muito importantes, como citada anteriormente a psoríase, mas também outras doenças, como até mesmo as doenças cardíacas ou a hipertensão exacerbada por conta do acúmulo de ansiedade. Mas uma pessoa que vive níveis de ansiedade muito elevados e por tempo longo na sua vida, ela pode desencadear quadros também patológicos, ou seja, também adoecidos de angústia. E então, neste caso, a angústia deixa de ser um processo natural da psique humana para ser um processo de adoecimento psíquico. O indivíduo angustiado, quando essa angústia já é um processo adoecido, ele vive a vida com medo, ele vive a vida de forma tensa, ele não consegue se posicionar diante da sua vida, nem diante do tempo vivido, nem diante do espaço onde ele se posiciona, onde ele vive essa existência dele, porque os processos de angústia mexem com toda a percepção que ele tem dele próprio e do mundo à sua volta também. Bom, antes da angústia ser uma questão patológica, uma doença, ela é inerente ao ser humano, né? A angústia nada mais é do que um sintoma de alguma coisa que está sendo negada. Nós sabemos que quando nós estudamos os povos mais antigos, quando nós estudamos até os povos mais primitivos, nós sempre trazemos, através do estudo que nós fazemos, nos livros, nas pesquisas dos cientistas, o conteúdo espiritual. Se formos estudar os outros povos, sempre existem conteúdos espirituais, de culto, de adoração, que visam estritamente a questão espiritual. Na nossa modernidade, como será que as pessoas têm tratado a espiritualidade? Vocês já perceberam que geralmente a espiritualidade está associada a ter? Talvez é inédito isso que eu estou falando, talvez você nunca ouviu, mas a espiritualidade que se prega na nossa modernidade é a espiritualidade do ter, ou seja, você precisa aproximar mais de Deus para ter. Então, isso não tira a angústia do indivíduo, porque a espiritualidade ela não precisa estar conectada a essas coisas. Tanto que a própria Bíblia fala, né, buscai, pois, o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Parece que o termo está meio trocado hoje em dia, né, nas religiões. Mas, enfim, a angústia ela vem justamente para dar um sinal de alguma coisa que você não está levando a sério ou não está dando o grau de importância que deve se dar, que é a busca da espiritualidade. A busca da espiritualidade ela pode ter várias conotações, tanto para os povos orientais como para os ocidentais, mas de forma geral nós podemos entender a espiritualidade quando você olha para dentro de você mesmo, quando você olha para as suas necessidades internas, e você também pode fazer isso quando você olha para o transcendente, para um ser que está acima de você. Tanto o movimento para dentro de observar você, observar a sua alma e observar os seus desejos mais profundos, como no desejo para fora do transcendente, ou seja, primeiro imanente para você e depois transcendente para fora, você de certa forma está desvinculando daquilo que de certa forma tem dominado a massa,
que de certa forma tem sido a Matrix. Então, se você consegue desconectar das correrias do ter e se volta para o ser, para buscar quem você é, para buscar a sua essência, de certa forma, isso é busca da espiritualidade. Então, que você possa, então, estar buscando isso, porque buscando essa espiritualidade, você vai perceber que a angústia, ela tende a sumir, ela tende a desaparecer, porque a angústia, ela tem muita ligação com a questão espiritual, com as questões primeiras da humanidade, que era de buscar a Deus, de buscar um ser transcendente. Bom, neste sentido, nós vamos compreender que essa angústia vivida pelo homem na modernidade, ou vivida de uma forma muito intensa nos nossos momentos, né, no nosso momento de vida agora, na atualidade, está vinculada com este olhar do indivíduo que está focado em ter e pouco focado em ser. Mas a angústia ela já pode ser uma condição patológica de fato, quando o indivíduo já não tem mais controle sobre os seus estados emocionais. E aí, neste caso, neste processo de angústia, quando o indivíduo não tem mais controle sobre os seus estados emocionais, né? Tem aqueles elementos que nós chamamos de labilidade. O que é a labilidade? São aqueles picos, né? Aqueles altos e baixos, a pessoa tá legal, tá feliz, tá alegre, de repente ela começa a chorar, fica desesperada, né? Daqui a pouquinho tá dando risada, daqui a pouquinho tá infeliz. Então, esses movimentos de descontrole emocional são comuns nesses processos, onde o indivíduo se perde enquanto ser, se perde no controle das suas emoções, e a angústia é um dos processos associados a isso. A angústia, ela pode abrir caminho também para outras doenças de cunho emocional, dentre elas, inclusive, a depressão. A angústia é algo para ser olhado, tá aí, é parte da sua humanidade, mas ela está respondendo a quê? Será que a angústia que você está vivendo agora, ela está dentro do processo de normalidade? Será que a angústia que você está vivendo agora é um pisca-alerta? Oi, atenção, você precisa prestar atenção porque tem algo que não está bem, olhe e mude o seu rumo de vida. Ou será que a angústia que você está vivendo já está num nível patológico? Se assim o é preciso ajuda, é preciso buscar um bom diagnóstico com profissionais especializados na área para que o tratamento seja realizado e para que o quadro seja superado. De qualquer forma, angústia como doença própria também dos nossos tempos requer para si cuidados especiais. No nosso próximo episódio da série Doenças da Modernidade, nós vamos falar sobre as fobias e a síndrome do pânico. Não perca!